BMC News, chegou a hora da gente receber ele, André Machado, CEO do projeto Os 10%, sempre chegando às terças-feiras aqui também na nossa programação. Muito bem-vindo, André. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera que acompanha diariamente a BMC. Obrigada, André. Queria entender um pouco da tua leitura. A gente viu aí minério de ferro se aproximando da mínima de 7 semanas, por sinal. A gente olha ali mercado do petróleo também fraco, em queda. Queria entender um pouco da tua leitura, né? O peso dessas duas commodities aí não ajudando em nada o nosso Ibovespa, né? Pois é, a gente tem, pegando só Vale e Petrobras, cerca de 1/3 do peso do Ibov em cima dessas duas, né? E qual é o grande problema? Enquanto o mercado estava subindo, bombando lá fora, né? A gente ainda está bem perto dos topos históricos aí no S&P, Dow Jones, Nasdaq. A gente vinha caindo pela questão macroeconômica, né? A gente teve aí explosão aí dos DIs, explosão do dólar, depois aí da implosão do arcabouço fiscal, né? Então a gente acabou não acompanhando, não conseguindo surfar a alta das bolsas americanas, acompanhada aí pela queda de juros aqui. Aí é aquela história, a gente não está fazendo o dever de casa, né? A gente não está fazendo o que deve ser feito. E aí o que acontece? Quando de repente, né, a gente poderia estar com um bom colchão, né, para uma correção das commodities agora, pelo contrário, a gente vem caindo, maio foi super decepcionante e agora a gente confirmou pivôs de baixa, falando agora em linguagem técnica, a gente confirmou pivô de baixa no minério de ferro e no petróleo. Então, seria aquele cenário de tempestade perfeita, né? Porque se porventura lá passarmos por alguma correção, e eu acredito que essa correção vai vir em breve, né? Os JOLTS que saiu agora abriram 8,1 milhão de vagas, né? Mês passado era 8,5. Pelo amor de Deus, são vagas abertas, né? São vagas abertas para serem contratadas. Estados Unidos em pleno emprego, né? A gente saiu no payroll do mês passado de 3,7 para 3,8, se não me engano. Pleno emprego total, quer dizer, essa torcida de que o payroll vai vir ruim, os outros vai vir ruim, eles estão piorando, né, gradativamente, sim, como o próprio PMI, que saiu abaixo do esperado ontem, né, o PMI e ISM, porque o PMI da Standard Poor's Global, né, para os Estados Unidos saiu bem acima dos 50 pontos, né? O PMI da S&P saiu de 50 para 51,3, quando o esperado era 50,7. O da SM, que o pessoal olhou mais, então eu acho que estão olhando sempre o lado meio cheio do copo, caiu de 49,2 para 48,7, quanto o consenso era que crescesse para 49,6, ainda assim na zona de retração. Então, a gente vê os números americanos piorando gradativamente, o que é esperado. Como já falei tantas vezes nos últimos anos, se a gente não tiver um hard landing, ou pelo menos que seja um soft landing, né, seria uma coisa inédita, porque desde a Segunda Guerra Mundial, todo final de ciclo de expansão, onde o mercado se encontra em pleno emprego, inflação em alta, sempre é seguido de um período de recessão. O fato é que não é por conta de alguns números que já estão se deteriorando que o Fed vai sair cortando juros, né? O próprio, eu tenho que ler o nome dele, que o nome dele é complicado. O próprio Neil Kashkari, tudo bem, ele é hawkish, ok, mas ele falou num podcast, né? Ok, foi gravado antes do PCI, mas o PCI também não veio para ajudar. Ele disse que os juros vão ser mantidos por um longo tempo até obtermos muito mais dados para nos convencer. Mas é um cara só. Eu acredito que essa é a mentalidade de todos do Fed. De todos do Fed. Eu não sei se tem
se as apostas estão aumentaram bastante ontem, tem um nível de apostas baixo ainda, mas tem um nível de apostas naquela planilha que computa, né, o avanço aí das expectativas, probabilidades de cortes de juros, tem apostas ainda de 3 cortes de juros, né? Eu acho que, na melhor das hipóteses, a gente vai ter um corte só, e eu acho que, diferentemente de todo mundo, eu acho que não vai ter corte nenhum, tá? Porque não temos dados, a gente está eles estão em pleno emprego, Então, essa frustração com relação aos cortes de juros, isso se a gente não tiver algum choque que possa vir de fora, né, as tensões lá na Europa, principalmente, estão cada vez maiores. Ontem eu estava vendo um programa europeu, o pessoal entrevistando líderes dos países bálticos que já foram conquistados pela Rússia, pela União Soviética, né, que se libertaram depois de 91, quando acabou a União Soviética, eles falando que não vão esperar a OTAN, porque sabem que são os próximos, né? Então a gente vê houveram soldados franceses e acho que poloneses que estavam no território ucraniano, mas dando treinamento, etc., que foram mortos recentemente. O Putin está completamente encurralado, a OTAN está deixando bem clara que ele não vai ganhar essa guerra, só que ele não pode não ganhar essa guerra. Então a gente sabe qual é a saída, né? Os F-16 entrando agora na estratégia ucraniana, entrando para ajudar a Ucrânia a defender seus territórios, os Estados Unidos e a Alemanha liberando a Ucrânia para uso das suas armas, né, para atacar territórios na Rússia, que a Rússia já disse que seria uma linha vermelha inaceitável, né, que levaria ao uso de armas nucleares táticas. Então, gente, a gente tem que parar de sonhar um pouco, né? Como diz o Bassi, batata quente dinheiro não pode ser visto com batata quente na mão, e esperar um cenário mais pró o nosso mercado para voltar a se investir. Para isso, temos aí renda fixa, CDI, temos tantos produtos, né, pagando uma bolada para a gente ficar tomando risco num cenário completamente incerto. Então, muito cuidado com essas apostas, que a Ibov está barato, os gringos saindo pesado. Acho que, no mínimo, a gente tinha que ter um sinal de reversão no Ibov, um pivôzinho de alta no diário, pelo menos, e a recuperação de Petrobras e Vale, que a Vale deu uma subida legal aí, que a gente até comentou aqui na BMC, acho que 2 meses atrás, pegamos essa subida certinha até o alvo e reverteu agora, porque o minério de ferro reverteu. Então, isso acaba contaminando todos os outros papéis. Vai ter gente fazendo stock picking, procurando papéis, principalmente talvez de consumo interno, né, que os dados do PIB de hoje vieram mostrando que o que deu, além do agro, que veio espetacular mais uma vez, né, 11,1% em relação ao trimestre do ano passado, mesmo trimestre, mas o consumo interno, né, melhorando, renda melhorando da população, então isso pode ajudar, mas, de novo, cuidado também com aquela história de agora é o ano do varejo, que varejo no Brasil e companhia aérea acho que são os setores mais problemáticos, sempre foram, e varejo, para mim, diferentemente da economia americana, né, varejo aqui é uma loucura varejo, né, dá aquelas porradas para cima, mas dá porrada para baixo, porque é muito afetado por taxa de juros, por inadimplência, por falta de crédito, enfim, por fraqueza, né, do consumo, que não é o caso pelo que o PIB mostrou agora, mas que, enfim, muito cuidado, galera, é o que eu posso dizer. E eu queria mostrar para vocês os gráficos da Petrobras e da Vale, que vão confirmar o que eu comentei agora, tá?
Então, vamos lá. Petrobras e Vale não. Primeiro eu vou mostrar o minério de ferro e o Brent aqui, né, que é a referência para Petrobras, tá? Ó, a gente estava um pouquinho antes de sair os JOLTS, a gente estava vendo o Brent, né? Isso aqui ele tinha perdido esse segundo alvo um pouquinho antes das 11 horas, um pouquinho antes de sair os JOLTS. Então o JOLTS saiu e o mercado deu essa puxadinha aqui logo na sequência, né? Enfim, isso acaba dando um cenário que eu até comentei hoje no meu Morning Call, de já que a gente cravou esse segundo alvo, né, e a gente veio com essa queda forte, a possibilidade de a gente ter talvez algum repique para esse alvo aqui, que também, além de ser o primeiro alvo, né, desta queda aqui do Brent, era também a terceira retração, que é aquela que normalmente segura em caso de commodities para voltar à tendência anterior. Nesse caso, né, ontem perdemos esse forte suporte, então é natural a gente ter, de repente, um movimento de alta nos próximos dias, né, para vir testar isso aqui. Mas está claramente em tendência de baixa o Brent, então isso repercute na Petrobras. Agora, o minério de ferro é aquilo que eu venho falando, não adianta os blogueirinhos aí bancados pelo Partido Comunista Chinês, não adianta. Eles são muito bem doutrinados e recebem números assim para poder passar adiante, né, o discurso prontinho para tentar convencer que a China vai ser a próxima potência hegemônica que vai superar os Estados Unidos, blá, 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 blá. Esquece, meu. A China é um castelo de cartas que está desabando aos poucos. O setor imobiliário chinês não tem nada que possa ser feito, nada. Tem mais imóvel lá para habitar, tem mais imóvel do que família para ocupar. Esquece. Fora os inacabados, enfim, a gente já conversou muitas vezes sobre isso. E está aqui, ó, pivô uma baita queda com baita volume, né? Cravou ontem o primeiro alvo e hoje, né? Agora já é a sessão de amanhã, que a gente vai ver amanhã. Então, amanhã pode ser que essa barra aqui pode, ao longo do intraday de hoje, ainda vir até aqui, bater aqui, e amanhã, quando a gente acordar de manhã, olhar, ela está aqui já nessa retração aqui embaixo, né? Perder esse alvo. Então, a gente pode fazer um pullback aqui no intraday e voltar a cair ainda hoje mesmo, ou então a partir de amanhã. Então, o minério de ferro está aqui. O Brent está aqui, caindo, os dois fortes. É o nosso Ibovespa, né? Não tem muito para onde a gente correr, né? Então, olhando o Ibovespa agora, está aqui, ó. Os outros, né? Nem fez cosquinha aqui no nosso Ibov, né? Não afeta. Então, o Ibov fez mais uma bandeira de baixa, né? Perdeu essa bandeira de baixa aí há 2 semanas e agora segue caindo, perdeu esse fundo, armou mais um pivôzão de baixa. Então, além da terceira retração, né? Terceira retração que a gente tem aqui, o 120,615, que pode ser um suporte, mas não acredito que vá segurar, porque tem alvos aqui para baixo, eu acredito que esses alvos vão ser atingidos. Então, a gente tem alvo em 119,475, 117,050 e depois 113,125. Isso é impossível de acontecer, está muito barato. Gente, 22 anos, ano após ano que a gente ouve essa ladainha de que é impossível, não vai acontecer, etc. A gente está com a inflação desancorada, conforme o boletim Focus mostrou, né? E um caso, não sei se vocês comentaram semana passada, botaram até PF para investigar, achando que o mercado está manipulando o boletim Focus. Isso virou piada de mau gosto, né? É uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver o governo colocando a PF para investigar os agentes do mercado que passam informações que estariam manipulando o boletim Focus. Não estou dizendo que tem santo no mercado, né? Mas, isso mostra o nível de desespero que o governo está demonstrando aí, né? Desde que implodiu o arcabouço fiscal, enfim. É isso.
Vamos ver Petrobras e Vale, ó, Vale, lembra isso aqui, eu mostrei para a Paula, acho que é uns 2 meses atrás, né, nesse dia aqui, provavelmente nesse dia 8 de abril, então já tem aí 2 meses praticamente, e ó, cravou certinho o terceiro alvo, e nesse mesmo dia, que estava subindo 1,38, ainda fechou com 0,29 de queda, né, ou seja, caiu aí praticamente 1,7 da sua máxima, né? Para quem olha só fechamento, olha e fala, nossa, caiu só 0,29, normal, depois de vários dias de alta, né? Não, cravou terceiro alvo de FIBO, devolve tudo isso, faz a máxima certinho. Cara, aqui era para zerar aqui no alvo, proteger no intraday, para quem acompanha o mercado, quem é profissional, ou pelo menos no final do dia, botar do stop aqui para não devolver toda a alta. Pois é, estamos lá embaixo de novo. Hoje abriu abaixo do primeiro alvo, né? Abaixo do primeiro alvo e já caminhando para o segundo alvo. Ou seja, se perder esse segundo alvo nos R$60, 60,08, próximo alvo é 57,91. É gráfico. Assim como crava para cima, galera, crava para baixo. Não pode dizer que só funciona Fibonacci para cima. E Petrobras, né? Está aqui na faixa de gás, aqui entre as retrações, né? Com o evento aí da demissão do Jean Paul, e agora está nessa zona de armadilha aqui, entre média de 20 média de 50, mas com um cara que vai perder, então está nessa consolidação aqui, então vocês têm que ficar muito ligados que se perder este fundo aqui, a gente vai projetar isso tudo aqui para baixo, e aí vamos ter alvos lá na casa dos R$33 novamente, tá? Então, Vale e Petrobras são os 2 cavalinhos da biga chamada Brasil. É isso. Obrigada, André. Lembrando, eu até lembro, né? Exatamente quando... Lembrando aí, você comentou, inclusive, acho que na semana passada, desse terceiro alvo aí de Vale, se eu não me engano. Você já tinha comentado lá atrás e aí você falou desse... Dia, né? Exatamente. Se eu não me engano, semana passada ou na outra, mas foi. Foi. Não, foi a outra. Eu estava aí, tá atingindo hoje o terceiro alvo, hein, galera? Cuidado, é melhor protege o ganho. Exatamente, muito bem. Então... André, 11h26, tenho que daqui a pouco já ir para o intervalo. Quero agradecer, sempre muito bom falar contigo. Obrigada. Até terça-feira que vem, então. É um grande prazer. E terça que vem, apesar de eu ter furado 2 terças seguidas, terça passada porque eu fui para Ilhabela, e hoje, porque eu voltei da Ilhabela, né? Trader, a gente tem essa facilidade de sair um dia antes para não pegar trânsito, voltar um dia depois para não pegar trânsito. Então, mas semana que vem, palavra de ogro, eu estou aí com vocês aí presencialmente, tá bom? Combinado. Obrigada, André. Sempre muito bom o papo contigo. Vamos seguindo aqui na nossa programação. André Machado.